Bom dia! Aqui em São Paulo, um domingo ensolarado. Dona de casa fica feliz, porque depois que vem da missa, né, começa a colocar a roupa para lavar, varal, enquanto faz almoço. Vida de dona de casa é assim mesmo, né? Mas eu queria ocupar este espaço hoje de manhã. A gente sabe que de domingo de manhã há uma turma fiel aqui no Instagram e eu fico muito feliz com a participação de todos aí, né? A turma do Cristãos de Esquerda. Tem aqui também a Glória, tem o Ricardo, tem o Douglas, tá chegando um monte de gente bacana aqui. Espero que vocês consigam acompanhar a nossa conversa. O Adenilson, o Maracujá Orgânico, quem mais? A Mari Cordeiro. Gente, hoje eu vim para cá movida, né, a que nós consigamos discutir duas coisas que nos incomodaram muito, né, esta semana. A primeira delas, que eu já fiz, inclusive, um vídeo no TikTok, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, no programa Passando a Letra, que fala sobre a questão do Daniel Silveira. Eu não vou discutir o caso dele em si, porque acho que isso já deu uma saturada, né? Em tudo que a gente já leu, ouviu, assistiu, comentaristas, né, de todos os naipes falando a respeito. O que eu quero destacar é bandido solta bandido, isto mesmo, né? Pessoal do Cristão de Esquerda lembrando aí. Bem-vindo, Marcelo Jorge. Então, o que eu quero destacar hoje é que enquanto a gente fica discutindo se o Daniel Silveira merece ou não ser preso e a condenação, como o Cristão de Esquerda está lembrando aí, isso está servindo de uma cortina de fumaça. E também, né, como um sinal, essa cortina de fumaça como um sinal para nós de que nós estamos num perigo grave, né, num perigo sério. Oi, Jansa. Eu acho que o governo federal vem dando desde o início, né, da sua administração sinais de golpe, né? Não é a Débora que está falando hoje, não é o Maracujá Orgânico está falando, gravíssimo, né? Gravíssimo mesmo, Maracujá. Não é a Débora quem está falando, né? Já virou, como diria os meus avós, né, que eles gostavam muito dessas expressões antigas, já virou carne de vaca, né, a gente falar a respeito da possibilidade de golpe do governo atual, em função, né, de tudo que vem acontecendo. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber que a todo momento o governo está testando os limites democráticos. Eu sou professora, como a maioria de vocês sabe, né? Então, quando a gente educa uma criança,
tem, né, alguns conhecimentos básicos que a gente aplica, que é a criança testando os limites do adulto, né? Ela ainda está naquele processo de socialização, então ela ainda não tem muito bem definida a linha que separa o bem do mal, né? Isso é bom comportamento, aquilo não é. E eu vejo o governo federal que aí está com os olhos de uma educadora, né? E a impressão que eu tenho é que desde que ele entrou, ele vem testando os limites da nossa justiça. E eu tenho falado muito, né, principalmente nos meus comentários, nos vídeos ou nos meus posts, a respeito desse judiciário nosso que vem se mostrando, depois da prisão do Lula, um judiciário falho, molenga, né? As nossas instituições democráticas, quantas vezes, ainda mais no período, né, de pandemia, nós apelamos para que alguém nos defendesse, fizesse alguma coisa contra as arbitrariedades que nós estávamos vendo, e parecia que o nosso judiciário tinha morrido de Covid, né? Porque não se manifestava. E o que a gente vem acompanhando nos últimos meses? Uma ação do governo federal pior do que a outra, desafiando toda a instituição democrática, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, a exemplo de outros países, as nossas forças, as nossas instituições, as nossas representações estão divididas em 3 poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Para quem está acompanhando aí, né, e não entende direito o que são esses 3 poderes, o executivo é o presidente, é o governador do teu estado, é o prefeito da tua cidade, né? O legislativo, como o próprio nome diz, trabalha com as leis. Ele pode tanto cobrar o cumprimento das leis, como também criar leis de acordo com a Constituição, para favorecer a população. Então, quem que faz o legislativo? Né? São os deputados estaduais, os deputados federais, os vereadores, né? E o terceiro poder, que é o judiciário, é formado por todos os tribunais que nós temos no nosso país. O Tribunal Regional, né? O Tribunal Superior e o Tribunal Máximo que nós conhecemos é o STF, o Supremo Tribunal Federal. E o que nós estamos, né, acompanhando durante todo este governo é que ele vem testando o judiciário o tempo inteiro, né? Então, o judiciário é o guardião máximo, vamos dizer assim, da nossa legislação.
Então, quando um parlamentar ou alguém do executivo comete um crime, é o judiciário que vai julgar se deve ou não, né, punir a pessoa que foi denunciada, com provável atitude criminosa. E aí cabe a este judiciário estabelecer penas. Então, quando chega no Supremo Tribunal Federal, é óbvio que você pode entrar com recurso para rediscutir uma determinada decisão do Supremo, mas não tem outra instância, alguém acima do STF, a quem você possa recorrer da tua causa, né, do que você foi condenado ou tal. Aí nós vimos que o STF, no caso do Daniel Silveira, se manifestou. E nós que somos progressistas, vínhamos, né, de um apagão judiciário muito grande, né? A gente pedindo a toda hora, né? Parou, mas voltou, né? Me dá um sinal aí que às vezes eu não entendo muito bem o que está acontecendo aqui. Então, quando o STF se propôs a julgar o caso do Daniel Silveira e inclusive antecipou o julgamento, porque as discussões sobre este réu estavam muito acirradas e eram questões muito sérias, perigosas, né? Porque ele estava atentando contra o STF, atentando contra as instituições democráticas, ameaçando fisicamente, individualmente, algum ministro do STF, né? Então eles resolveram antecipar, zombando de tudo, isso mesmo, cristão de esquerda, né? Então eles resolveram antecipar. Nós que estávamos então neste apagão do judiciário, a gente falou, opa, temos que acompanhar este caso, né? Pressionar então essa ação do STF, essa aparente volta da democracia, das instituições democráticas, né? Até mesmo para estar ao lado deles contra a possibilidade de um golpe, né? Oi, Kleberson, obrigada por estar aqui, companheiro. E nós assistimos em peso ao julgamento, né? Qualquer canal que estivesse retransmitindo o julgamento estava apinhado de gente, né? Comentando, dando a audiência, falando com os seus parlamentares que os representam, né? Naquela ansiedade de ver funcionando novamente as nossas instituições democráticas. Oi, Samuel, seja bem-vindo. E aí, né, no mesmo dia nós comemoramos também, né, a volta da democracia e das instituições em termos de punição, de levar os processos a sério. Tanto é que o Mamãe Falei, né, naquele mesmo dia, renunciou ao seu mandato aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. O Mamãe Falei é aquele que foi lá para a Ucrânia e estava mais interessado na mulherada do que de verdade em ajudar a população que precisava, né?
Então estamos todos comemorando, amanhece o dia seguinte, a gente ainda naquela ressaca da alegria, né, de falar, poxa, estamos percebendo que as coisas já estão começando a voltar ao seu lugar, né? Tá chegando as eleições aí e as instituições estão voltadas a trabalharem, a reassumirem os seus papéis. O Samuel tá aqui falando, você acha que a tática de não tocar no nome do bicho e sim exaltar nosso Lula é bom? Eu acho que sim, viu, Samuel? Posso até comentar disso depois que eu falar deste sinal que é o indulto do Daniel. Eu não quero questionar aqui se o Daniel é culpado, se não é. Eu quero analisar com vocês uma questão mais abrangente, né? Quando o presidente da República, então, no dia seguinte, na quinta-feira, no horário lá que ele costuma gravar, né, os seus programas para o seu cercadinho, ele anuncia o indulto ou o Instituto da Graça, né? As coisas ainda não estão muito claras em termos legislativos. Tem gente que fala que indulto só cabe quando a gente se refere ao coletivo, que quando é individual a gente tem que falar em Instituto da Graça, né? Então, se até mesmo na nomenclatura nós estamos encontrando pessoas que divergem, né, de opiniões, imaginem em relação ao se o STF tem poder ou não de não permitir, né, tornar inconstitucional a ação do presidente, né? Então tem muita gente falando, democracia já. Tem muita gente falando a respeito do caso. Claro que os bolsonaristas, né, encontram até vírgulas para defenderem a ação do presidente da República, mas entre aqueles que não são bolsonaristas, não há um consenso. Né? Assim, tem gente que diz que é inconstitucional, mas mesmo dentro da inconstitucionalidade que eles apontam, eles divergem nos pontos, né? Então, um encontra a inconstitucionalidade no tempo, né? Ele não podia dar o Instituto da Graça agora, é cristão de esquerda, bolsonarismo virou seita. Então, alguns, né, progressistas que analisam o caso entendem que o Instituto da Graça é inconstitucional porque ele deu o perdão para o Daniel antes, né, do processo terminar e eles poderem entrar com recurso, né? Ou seja, uma questão de tempo, de datas, né, de prazos. E outras pessoas dizem que não, que a inconstitucionalidade está no próprio fato do perdão. Porque, segundo estes, né, o Bolsonaro deveria observar alguns requisitos que são necessários para que se perdoe, né, para que esta medida seja legal ou não. Né? Então, eu não quero nem discutir isso com vocês. O que eu quero é chamar a atenção de vocês para... Vocês não estão achando
que isso é mais um sinal do governo federal acenando para um golpe? Porque o que me preocupa é isso, né? Vamos dizer, né? O mal maior que pode sair desta ação do Bolsonaro ele estar testando os limites do judiciário brasileiro e vendo que não é contestado, punido por suas ações, ele vá construindo o golpe. Tanto o golpe como também o perdão de outros, bolsonaristas ligados a ele, como a própria família. Se ele dá esse Instituto da Graça, independente se está errado por conta do tempo ou se porque ainda não cumpriu os requisitos básicos para que a pessoa mereça essa instituição da graça, será que ele não vai fazer isto com os filhos dele, e com outros bolsonaristas que nós sabemos que já estão marcados e estão sendo investigados? O Samuel escreveu aqui: acho que nós, leigos, deixarmos esse assunto para juristas. Acredito que, independente do perdão ou não, ele foi contra a própria campanha quando criticava essas ações. Então, Samuel, mas o que eu tô aqui discutindo com vocês, talvez você não esteja acompanhando desde o início, é a questão de não discutir em si esse Instituto da Graça, mas o que ele significa, se ele foi dado indevidamente ao Daniel, pelo motivo que for, deixemos essa discussão para os juristas, Se ele está errado em dar esse Instituto da Graça, e até o momento nós não vimos nenhuma reação do STF, a gente esperava que o STF se manifestasse pelo menos na sexta-feira e até agora nada, Então, se boa parte da população vê que este Instituto da Graça é inconstitucional e o STF não se manifesta, não estaria aí um perigo de fato para um possível golpe após as eleições? Porque ele sabe que ele não vai ganhar as eleições, se o adversário dele maior não ganhar no primeiro turno, ganha no segundo com certeza. E ele vem falando há mais de ano que ele não vai aceitar perder para este adversário em específico, porque ele fica tocando o terror contra nós que somos de esquerda. Então ele está utilizando massa de manobra, armando a população, provocando as Forças Armadas o tempo inteiro, colocando dúvidas nas cabeças das pessoas quanto à lisura da urna eletrônica, Então, eu fico muito preocupada com este caso do Daniel Silveira, no sentido, não se ele merece ou não ser culpado, isso aí, como Samuel destacou,
tem que ser discutido pelos juristas. A gente pode aqui dar um pitaco ou outro, mas não cabe a nós a decisão, né, de culpabilizá-lo ou não, mas cabe a nós refletir sobre esta ação do presidente da República, no sentido de ele está com isto testando os limites do judiciário para avaliar as suas ações após ser comunicado do resultado das eleições de 2022 que ele perdeu. Né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com 2 companheiros, e não vou citar o nome deles aqui, mas vou citar o que eles falaram. Os 2 falaram, vamos dizer assim, praticamente a mesma coisa para mim. Então vamos pensar. Deixa aí o caso do Daniel Silveira no forno para a gente requentar na hora que for preciso, né? Então vamos pensar, o caso do Daniel Silveira, o presidente testando limites. Eu ouvi dizer ontem, né, que as Forças Armadas, boa parte dela é a favor do golpe, e uma outra boa parte, né, não é a favor do golpe. Então, o que está sendo discutido nos bastidores? Para que as Forças Armadas apoiassem um possível golpe do presidente da República, quem não concorda é só não fazer nada. Deixar que quem concorda faça, né? Então, gostaria de deixar aí para vocês esta reflexão, né? De que tem até uma fala que roda nas redes sociais como meme, né? Falando que o mal vence quando os bons assistem e não fazem nada, né? Então, o que essas 2 pessoas analisaram junto comigo ontem foi mais ou menos por aí. Se a parte das Forças Armadas que não concorda com um golpe simplesmente ficar quieta no seu lugar e não fizer nada contra os golpistas, o golpe será dado, né? Para que as Forças Armadas nos protegessem de um golpe, quem não concorda com ele teria que nos defender, teria que defender a Constituição, ou seja, nós teríamos aí a probabilidade grande de uma guerra civil. Então, esta fala, né, de que está sendo acordado, eu não tenho provas do que eu estou falando, eu estou trazendo aqui algumas coisas para nós pensarmos a nossa realidade, né? Então, pensemos nesta fala que tiveram comigo ontem, né? Temos lá o caso do Daniel Silveira testando os limites do judiciário, então o judiciário tem que se posicionar, porque seria uma instância que nos protegeria, e se ele não se pronunciar, não se mostrar forte, o fechamento dele será mais fácil para um golpe, né? Pensemos nessa possibilidade das Forças Armadas combinarem
isto, né? Quem é a favor do golpe vai pegar as armas e vai ajudar, né, o presidente que aí está, e quem for contra fica só quieto que já tá de bom tamanho, não nos atrapalha, né? E pensemos então agora se a tudo isto nós pudermos juntar uma milícia armada com a permissão, né, de venda e porte de armas que o presidente está possibilitando para muitos. Nós sabemos que existem milhares de armas vendidas só este ano, né? E que existe sim uma milícia que apoia o governo federal. O maior exemplo a gente pode encontrar no estado do Rio de Janeiro, onde a família que está no poder tem toda a sua trajetória política, né? Então eu gostaria de nesse domingo que nós parássemos para pensar nestas 3, 4, né, coisas que estariam dentro de um cenário favorável para um golpe. Eu acho que é preocupante. Eu não tô aqui para ganhar like, para fazer tempestade, para botar gente com a saia na cabeça. Não é isso. Eu só estou preocupada porque há um grande número de não bolsonaristas que, quando a gente fala de golpe, ri da cara da gente. Quando a gente fala que precisa trabalhar, né, para que o candidato da esquerda vença, age como se ele já tivesse vencido as eleições, e não é assim. Eu acho que nós estamos dando muito espaço para a criação de um golpe verdadeiro. Não se esqueçam o que fizeram com a Dilma, né? Esse golpe contra a companheira Dilma foi anunciado muito tempo antes, e nós que botávamos fé nas instituições democráticas não acreditamos que isso poderia acontecer e deixamos o barco correr como se, imagina, né, que a justiça brasileira vai apoiar uma coisa dessas, né? E apoiou. Nós vimos que apoiaram, né? Muita gente que poderia ter feito algo contra o golpe, contra a Dilma, não o fez. E hoje culpam apenas o Sérgio Moro. Não tô aqui como defensora dele, não. Eu quero mais é que ele morra lá no inferno. Mas não acho justo martelarem só a cabeça do Moro e do Dallagnol. Muita gente assinou esse golpe junto com eles, né? Então, o meu medo agora é justamente o mesmo, né? Nós lidarmos com este cenário político como, imagina, isso é coisa da tua cabeça, né? Estão fazendo isso para desviar o foco dos absurdos, né? Da corrupção que está sendo praticada. Então eu tenho este receio e gostaria que vocês que estão ao vivo ou vão me assistir depois o vídeo gravado pensassem nisso, né? E nós precisamos então ficar mais atentos a estes sinais, a estes testes de limite
que o presidente da República vem fazendo, principalmente neste ano, para ver até onde ele pode ir. Né? Se a gente não põe um breque, ele vai tomando espaço, ele vai ocupando espaço. Aí, na hora que nós quisermos dar um freio nos avanços dele, talvez seja tarde demais. Então, vamos lá, né? Convido aí a toda a militância da esquerda a prestarem mais atenção nestes sinais que estão aí se apresentando a cada semana, que nós nos comuniquemos com mais assiduidade, que nós sejamos mais unidos nos debates, né? Que a gente não tenha vergonha de ocupar os espaços da rede para discutirmos, cobrarmos, pressionarmos todas as instituições democráticas sobre o que está acontecendo. O silêncio é sinal de concordância. Nós não podemos nos silenciar. Nós temos que ocupar todos os espaços possíveis. Você, dona de casa, trabalhador, que não tem tempo ou disposição física, de saúde, para ir para as ruas, como agora, dia 1º de maio, nós iremos às ruas, manifeste-se pelas redes sociais, né? E não caia em fake news. Sempre que uma notícia é muito bombástica, vá atrás de outras confirmações. Vá verificar se tem algum site sério, algum site muito popular, bastante frequentado, que esteja confirmando esta notícia. Não acredite só no que você vê aí pelo WhatsApp, né? É preciso que a gente verifique a veracidade das notícias que chegam até nós. Então, quero desejar a todos um bom domingo. Talvez eu volte no comecinho da noite com a minha comadre Marlene, que era para estar conosco aqui agora às 10 horas da manhã, mas eu não consegui contato com ela, acho que algum imprevisto aconteceu. Então, mais no comecinho da noite, eu tenho a intenção de voltar, mas aí discutir com vocês um outro assunto. O recado ficou dado e de vez em quando eu vou dar só alguns lembretes para vocês. Sigam-me aí pelas redes sociais, mandem, né, as suas críticas, as suas ideias, os seus projetos pelo PV aqui no Instagram. Quem não conhece o meu canal no YouTube, Programa Passando a Letra, vá lá, tem mais de 188 vídeos para você ver um assunto que te interessa, dar ideia para novos debates também. Então, um bom almoço de domingo para todos e uma sonequinha da tarde bem gostosa. Até mais à noitinha. Tchau. Obrigada pela audiência.